Então, esse ano a gente está começando, quem organizou e formatou a jornada foi a Niagara aqui. Então, primeiro agradecer a Niagara pelo esforço, né? A ideia da jornada é que a gente consiga trazer os alunos que estão com os trabalhos de dissertação, de monografia, enfim, os trabalhos acadêmicos aqui, mais avançados, para discutir com o restante dos alunos e com os professores, de maneira que a gente possa compartilhar, né, as nossas pesquisas, nossas reflexões. Então, eu acho que é um trabalho que é uma iniciativa muito interessante, né? Quando eu estava no IEPE, fazendo minha tese de doutorado, o Eldo também fez lá, tinha uma jornada, né? Os alunos apresentavam, todo mundo ia, os outros alunos iam. Era um momento muito interessante, a gente aprendia muito com esse trabalho. Então, o que a gente pensou para essa primeira jornada é fazer uma apresentação inicial rápida dos professores do GE sobre a questão da transição energética. Por que esse tema? Porque internamente a gente já teve uma série de seminários, né, onde cada um de nós apresentou o que é a reflexão de cada um sobre essa questão da transição energética. Então, a gente está num esforço coletivo aqui de pensar esse assunto. E então tivemos 3 apresentações. O Helder fez a primeira apresentação, eu fiz uma apresentação também, e o Bicalho fez uma apresentação. O que a gente vai fazer aqui são os melhores momentos dessas 3 apresentações, de maneira a compartilhar com o restante dos estudantes essa reflexão. Então, vou passar aqui para o Helder, para ele iniciar a apresentação dele, depois eu vou falar, depois o Bicalho vai falar. Bom dia para todo mundo. Então, é uma satisfação a gente ter esse tipo de oportunidade, né, para poder ir fazer os avanços necessários que a gente tem em matéria de pesquisa e compartilhar entre nós as diferentes reflexões nos mais variados níveis, né, ou nas monografias de graduação, nas dissertações, nas teses de doutorado, e, evidentemente, nas nossas próprias pesquisas e trabalhos acadêmicos. Como o Edmar falou, o que eu vou fazer aqui rapidamente é um resumo daquilo que a gente apresentou no nosso primeiro seminário desse ano, de pesquisa interna, né, entre os professores. E o título que eu tinha dado era Agenda de Pesquisa do Setor de Energia em Transformação, né? E essa transformação, eu vou falar rapidamente de alguns traços principais. Ela está associada a esse processo de transição, que é um tema extremamente complexo. Acho que o Filipe Botelho seria o primeiro a reconhecer isso, porque se lançou na aventura de fazer uma tese sobre isso, tem avançado bastante, mas cada vez que avança, vê que o grau de complexidade não se reduz. Então, a questão é sempre tratar as diferentes dimensões dessa complexidade, né? E essa transformação, ela já está implicando, eu costumo chamar mais de transformação do que transição energética, né? Porque o que eu vejo nesse momento são sistemas de produção e uso de energia em franca mudança, franca transformação. Depois a gente pode, mas ninguém precisa me seguir com relação a isso. Eu acho que o termo transição energética está sendo consagrado na literatura, etc. E acho que tem que se trabalhar com ele mesmo, né? Mas a minha implicância com ele diz respeito, por exemplo, a dimensão talvez mais importante seja você ter uma economia de baixo carbono, né? Países que se aproximam da média mundial de utilização de combustíveis fósseis teriam já 85% da matriz energética composta por combustíveis fósseis, né? O Brasil
tem 55%. Então, se esses países alcançarem 55%, mudarem 30 pontos percentuais na matriz energética, vai ser um extraordinário para eles, né? Eles terão concluído a transição energética e nós não precisaríamos ter nenhum movimento na direção da transição energética. Então, por isso que eu acho que a questão não se restringe ao papel de penetração e em qual velocidade das energias renováveis. Mas isso é mais uma nuance e acho que todo mundo tem mesmo que usar o conceito de transição energética até para facilitar, né, ter um denominador comum, enquanto não vem um outro conceito que possa ser mais amplo. É a mesma coisa do que a gente tinha no passado, desenvolvimento sustentável. Você pega a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, você vai ter N acepções diferentes. Alguns vão dizer que não, talvez não seja a melhor expressão, etc. e tal, mas está consagrado, né? Mas esse momento ele implica já hoje, né? Até porque tem características que são diferentes e uma certa adesão global à ideia de passagem para uma economia de baixo carbono, isso é fato, né? O Acordo de Paris, mesmo com todos os seus problemas, mostra que você está tendo avanços no ponto de vista da negociação internacional para caminhar, né, a trilha desse processo de mudança. Então, a gente hoje já tem em curso uma revisão dos instrumentos de regulação, revisão dos objetivos e instrumentos de política energética de outras políticas setoriais, revisão das estratégias empresariais, tudo já está acontecendo, e uma revisão das próprias agendas de pesquisa dos centros que se dedicam à energia. Então, isso, para vocês que estão pesquisando, isso é excelente, né? Num mundo cheio de incertezas, no nosso país, que também está cheio de incertezas, uma coisa é segura, né? A gente vai continuar precisando de energia, isso é uma certeza. Então, agora, isso abre, obviamente, uma perspectiva muito grande em termos de linhas de trabalho e que cabe a nós explorarmos da melhor maneira possível enquanto especialistas na matéria. Para vocês terem ideia desse conjunto de abordagem, eu vou listar aqui alguns dos focos principais e oportunidades de estudo, né? Tem um foco que eu chamaria mais mainstream, que a partir do drive da internalização, da importância da questão da mudança climática, que diz respeito, vamos ver como se faz para acelerar o processo de entrada de fontes renováveis, principalmente na geração de eletricidade, vamos mudar essa matriz elétrica mais rapidamente, etc. E tal. Então, esse é o foco, talvez, hoje, que a gente repertorie na literatura com um maior número de trabalhos. Tem o foco em políticas associado a isso também, sempre o driver mudança climática como importante, mas o foco em políticas de eficiência energética, o foco em estudos da transformação do setor elétrico, o papel da smart grids, energia de geração distribuída e eficiência energética, né, como falei antes. O foco em políticas alternativas de transporte, né, associado à mobilidade urbana, papel de carros elétricos ou novos veículos. O foco que o Zé Vitor sempre privilegia, a gente está fazendo trabalho com a Fundação GIZ da Alemanha, que responde algumas perguntas desse foco, que é o surgimento e a dinâmica de surgimento de novos combustíveis, no caso do estudo da gente, novos combustíveis de aviação, e novas matérias-primas, né, associado a isso. Além disso, o foco no papel das tecnologias disruptivas, né? Esse binômio tecnologia e energia tende a ser cada vez mais importante e o papel da absorção de tecnologias como Big Data, Internet das Coisas, robótica autônoma, inteligência artificial, etc., já está transformando o processo de tomada de decisão de projetos,
principalmente grandes, de energia. Eu participei aqui do estudo Indústria 2027, com foco em exploração de petróleos. A Vitor participou também no foco bioeconomia, química verde, etc. E esse papel já veio para ficar, ou seja, isso está dentro do, podem gostar também ou não, mas dentro do que se convencionou chamar de indústria 4.0, etc. Então, novas plantas industriais, novos projetos industriais já estão adotando uma ou um conjunto dessas novas tecnologias. O trabalho de geração de dados e processamento, de criação de rotinas para tratar disso, né? Isso envolve, além disso, nanosensores, nanomateriais, etc. e tal, já está em curso. Isso já deixou de ser uma modinha, né? Isso, você conversa com os industriais, né? Alguns já estão dentro, outros estão já nesse horizonte de 2027, já se programando para a adoção. Então, esse processo, para não tomar muito tempo, nesse processo de transformação que a gente está vivendo, na verdade, ele também não pode ser simplesmente associado a um processo de substituição acelerada de fontes de energia, né? Processos de substituição ocorreram ao longo do tempo, né? O petróleo passou a dominar a matriz energética mundial, principalmente a partir do final da Segunda Guerra, né? Um pouco antes, mas em função da competitividade, entre outras coisas, e da adoção, da competitividade dos derivados do petróleo vis-à-vis os usos que você tinha com relação ao carvão e novos usos que surgiram, né? No século XIX você não tinha automóvel com motor a combustão, né? Então, novos equipamentos surgem e isso leva, né, a você ter uma dominância que vai vir da questão também dos custos. Essa competitividade do ponto de vista microeconômico, ela continua hoje, mas ela difere de outros processos, como, por exemplo, quando a gente tem o choque do petróleo, em 1973, eu lembro que em 1972, um ano antes, teve uma grande reunião do Clube de Roma, que ficou cunhada pelas abordagens chamadas neomalthusianas, né, onde se vislumbrava um limite, né, da oferta de recursos naturais para o ritmo de crescimento econômico da economia mundial, né? Então, alguns até apontam isso como um dos elementos também que vai levar a você ter aumento do preço do petróleo, choques do petróleo, etc., a processos de substituição e de tomada de decisão que foram feitos em diferentes países. O nuclear da França vem na esteira do choque do petróleo de 73, nosso protagonismo em biocombustíveis vem também a partir disso, por razões inclusive de equilíbrio macroeconômico, peso da importação de petróleo na balança comercial, etc. Mas, quando o preço do petróleo volta a cair, uma parcela considerável desse esforço de substituição foi revertida, né? Então, você teve um processo reversível ali de adaptação da estrutura, né, das matrizes energéticas. Nesse momento eu vejo alguns traços diferentes que eu gostaria de compartilhar com vocês, com demais colegas, até porque essa parte a gente nem discutiu, mas que eu acho que tem dois aspectos fundamentalmente, além dessa importância crescente que vem de fora do setor da incorporação de tecnologias, estou chamando de tecnologias digitais para colocar tudo no mesmo saco, mas o primeiro traço marcante desse processo de transformação é que a gente está transformando o setor de energia num contexto de extraordinária abundância de recursos energéticos, né? Ao contrário do que aconteceu e que o Clube de Roma estava prevendo, como eu falei antes, a gente tem hoje horizontes cada vez mais amplos na relação reservas de produção de petróleo, né, reservas de produção de carvão, e com a adoção
de renováveis, né, você tem ainda uma disponibilidade muito significativa de recursos, né? Então isso é um traço novo, né? De certa forma que conforta, né? Você não vai ter uma restrição do ponto de vista da oferta, mas vai ter uma demanda que vai cada vez mais ficar exigente, né, com relação à qualidade da energia. Um outro traço marcante que seria bom pontuar é que, no caso da entrada, e que é talvez o elemento, quando a gente olha as transformações recentes via os balanços de matrizes energéticas, etc., a entrada do eólica e da energia solar fotovoltaica tem sido muito, muito expressiva. Pela primeira vez, esse processo de transformação e essa entrada expressiva se dá a partir de energias primárias, como que são eólica e fotovoltaico, solar, que a gente pode denominar de non-tradables, né? Ou seja, são fontes de energia primária que não comercializáveis, né? Ninguém vende vento, né? Ninguém vende sol, né? Então, isso é um dado também muito novo, porque durante muito tempo a grande questão do setor de energia, além da restrição de oferta, é a distribuição desigual que você tem dos recursos energéticos no planeta, né? Tem países que têm mais carvão, países que têm mais gás, países que têm mais petróleo, etc. e tal. E essa distribuição desigual condicionou toda uma geopolítica da energia, todo um conjunto de mecanismos de comercialização que se desdobram em contratos específicos ou na criação de mercados futuros, etc. e tal. E que agora essa disponibilidade que está emergindo, né, de fontes de energia primária não comercializáveis, ela também tem efeitos, né, importantes nesse processo de transformação, o que não quer dizer que a dimensão microeconômica associada com a competitividade, com os custos de geração não seja importante, mas ela retira uma restrição substantiva, né, que existia antes e que condiciona, né, todo esse processo de transformação. De modo que, como vocês estão vendo, para passar a bola já, a gente tem aí um conjunto de temas, né, que felizmente para nós são absolutamente estimulantes do ponto de vista da pesquisa e que a transformação, né, que está em curso nesses setores permitirá a gente realmente ter ainda muita matéria, né, como eu falei, fiquem tranquilos que energia será sempre necessária, né, mas acho que esses contornos novos, que ninguém sabe muito bem no que vai dar, eles já anunciam, né, um processo, como eu falei antes, de revisão que já está em curso dos instrumentos de política, dos instrumentos de regulação, das estratégias empresariais e, evidentemente, das nossas próprias agendas de pesquisa. Bom, eu concordo com ela que o termo transição energética é um termo que precisa ser qualificado, né? A ideia básica que está por trás desse termo é que nós estamos caminhando para a substituição das energias fósseis. E basicamente, quando se fala transição energética, né, imediatamente vem no imaginário da pessoa essa ideia: vamos sair das energias fósseis. Eu acho que essa ideia, ok, né, mas tem muito mais coisas acontecendo por detrás de uma simples substituição das energias fósseis, né? O economista da energia tem um trabalho muito complicado que é entender quais são essas transformações, né? Eu
me interesso muito sobre como as diferentes, vamos dizer, os especialistas, as comunidades científicas, né, como eles veem esse termo transição energética. Né? E a gente vê, quando você vai, por exemplo, nos seminários da IAEE, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, você vê que a visão é totalmente diferente. Modifica muito a ideia de que é, de acordo com a comunidade científica que você está lidando, a ideia da transição é muito diferente. Por exemplo, na Europa a ideia é de uma transição direta, ou seja, nós vamos substituir as energias fósseis, ponto. E substituir como assim? Substituir ou por eletricidade ou por um mix de energias renováveis, que podem incluir biocombustíveis, como existe hoje, combustíveis sintéticos, né? Atualmente a gente vê muita discussão, principalmente na Alemanha, na Holanda, sobre produção de combustíveis sintéticos através de rotas químicas, enfim. Então, é uma visão radical, onde, por exemplo, o gás não tem, o gás também não tem um espaço. O gás deve ser substituído. Inclusive, existe um grande debate na Europa sobre o papel do gás, né? E o debate é que essa história do gás como fonte de transição, isso é balela. O gás também polui e deve ser substituído. Então, tem essa visão muito europeia. Eu não saberia dizer se isso se vale para todos os países da Europa, mas quando você vai nos seminários, como a gente teve ano passado, que teve gente que teve lá no seminário da IAE na Holanda, fica muito claro isso. Tem uma visão esse ano, né? Se você for nos Estados Unidos, né, a visão da transição é uma visão diferente. Eles pensam, por exemplo, que a transição é uma questão de mais longo prazo e que você tem processos intermediários. Por exemplo, a substituição do carvão pelo gás. Né? Os Estados Unidos hoje é muito orgulhoso, o país, as autoridades energéticas, os especialistas, são muito orgulhosos do fato de eles estarem reduzindo as emissões de CO2, porque com o shale gas, né, a abundância de gás, você permitiu substituir o carvão. Essa visão, por exemplo, é uma visão da China, né? A ideia de substituir o gás é muito importante na Ásia, em particular na China, como uma alternativa ao carvão. Né? Então, a primeira questão é que quando se pensa em transição energética, não se pensa na mesma coisa de acordo com o país onde você está pensando nesse assunto. Né? Agora, por detrás da transição energética, existe um processo, como o Helder colocou, de transformação ou mudança. Várias coisas estão mudando em todos os lugares, independentemente da visão, se é transição direta, indireta, com gás, sem gás. O fato é que a indústria de energia nunca passou por uma transformação tão rápida e tão diversificada. Né? Essas transformações, basicamente, criam uma enorme incerteza. Né? Porque você tem várias coisas mudando ao mesmo tempo e como as empresas devem se posicionar e como o Estado, a política energética deve se posicionar, você tem um cardápio de opções muito grande. Então, basicamente, o grande problema dos especialistas de energia vai ser como lidar com essa incerteza. Se você for trabalhar numa empresa e for trabalhar na área de planejamento estratégico, olha o problemão. Eu tenho que investir em renováveis, uma empresa petroleira? Sim ou não? Sim, quanto? É para valer? Eu vou tirar dinheiro de petróleo e vou colocar dinheiro em carro elétrico, vou produzir energia distribuída. O cara sabe como produzir petróleo. Offshore, águas profundas, qual é o modelo de negócio. Mas se ele for pegar o dinheirinho dele e decidir construir, investir na área de geração elétrica solar, ele vai ter que lidar com uma diversidade de modelos de negócio enorme. E disputar com startups, disputar com empresas distribuidoras de energia elétrica, disputar com investidores que não tem nada a ver com petróleo, e ele é mais um nessa área. Então, basicamente o problema dele é incerteza. Como é que eu lido com esse ambiente em transformação? Que está mudando o quê? Está mudando. Você tem inovação tecnológica. O ritmo das inovações é super acelerado. A gente está vendo aí em várias trajetórias tecnológicas mudanças radicais. Né? Se você pegar o que está acontecendo no solar
nos últimos 10 anos. Se isso não for uma inovação radical, eu não sei mais o que é inovação radical. Se você pega a tecnologia de estocagem, né, de energia elétrica, né, também é uma inovação radical, não há dúvidas que isso é uma inovação radical. Então você tem inovações acontecendo num ritmo muito acelerado, né? Você tem uma multiplicação de modelos de negócio, né? Como investir em eólica, né? Você pode ter milhares de opções. Você pode fazer eólica offshore, você pode fazer eólica onshore, você pode fazer eólica acoplada com algum tipo de estocagem, você pode, enfim, sei lá. É só ir num seminário de eólica e ver as empresas falando que você vê que tem 1000 maneiras de fazer a mesma coisa. Então, diversificação de modelos de negócio, né? Uma grande diversidade das políticas públicas. Já que existe incerteza, as políticas públicas são diversas. Então, se você quer apoiar solar, por exemplo, aí você pode fazer tarifas, feed-in, você pode fazer, enfim, leilões para compra de energia solar, você pode fazer... Tem um cardápio de opções sobre como apoiar a energia solar, né? Então, tudo isso somado, o que eu posso dizer é que, na verdade, o nosso problema é como lidar com a incerteza. A primeira questão, é claro, é conhecer o problema. Quanto mais a gente estudar, mais a gente pode dar pitaco sobre como melhorar a incerteza, seja quanto às estratégias empresariais, seja quanto à questão das políticas públicas para o setor, ou até mesmo entender para onde vai o mercado, né? Bom, eu acredito que nesse ambiente de incerteza, né, a política energética vai ser muito importante. Quer dizer, sempre foi, nunca deixou de ser. A energia é um mercado que é enquadrado institucionalmente por políticas públicas, por instituições, mas agora, aparentemente, há uma ideia de que, não, peraí, agora nós podemos criar um mercado, porque tem muita abundância de opções, a gente pode ter solar, eólica, biocombustível, beleza, agora todo mundo compete aí. Não, eu acredito que não vai ser assim. O Estado será demandado fortemente para botar ordem nessa incerteza. A incerteza que as empresas enfrentam, a incerteza. O Estado será demandado porque você precisa reduzir o risco do investimento e você precisa arbitrar conflitos. Imagina, por exemplo, o Brasil. Por exemplo. Tem uma questão singela, né? O Brasil precisa de refinarias, que nós importamos, né? Peraí, mas uma refinaria você faz para 40 anos. Então o Estado vai ter que dizer se quer refinaria ou não, porque o cara investir. Se o Estado disser, olha, nós vamos fazer um investimento maciço em carro elétrico, queremos acabar com carro com demanda de gasolina. Quem é que é o maluco que vai investir numa refinaria? Então, essas questões essa incerteza, ela vai ter que ser enquadrada pela política pública, né? Bom, eu até agora não falei nada do meu seminário lá, que foi sobre gás natural, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu estudo principalmente a questão do gás natural, e eu acredito que a indústria do gás, né, diante disso que eu falei, é uma das que é mais impactada pela essa incerteza, né, porque a indústria do gás, ela não tem um mercado cativo, ela está sempre lá se acotovelando em todos os segmentos, né, para encontrar o seu mercado, né. O gás, ele é utilizado para produzir calor na indústria, né, mas ele é utilizado no transporte, GNV, né. Se nós vamos apoiar carro elétrico, a pergunta vale a pena o Rio continuar dando isenção de IPTU para carro, para PVA para carro a gás, né? Então, veja, tem essa questão. O principal mercado para gás natural, a partir da década de 90, se você pegar a demanda de gás no mundo e olhar onde que cresceu a demanda, foi no setor elétrico, né? Depois do desenvolvimento da turbina a gás e com ciclo combinado, né, o gás se tornou uma opção muito competitiva para gerar energia elétrica, e a demanda mundial de gás cresceu de forma acelerada, e o gás das energias fósseis foi o que mais cresceu, né? Se você pegar aí de 90,
No ano 2000 foi o carvão, né? Mas se você for olhar de 90 para cá, o gás teve um espaço enorme no setor elétrico em todos os países, independentemente inclusive da competitividade do gás, né? Inclusive no Brasil cresceu o consumo de gás para geração elétrica, né? Veja, esse mercado ele é ameaçado, né, atualmente pela difusão, pela redução do custo da solar, né, e a revolução tecnológica na área de estocagem de baterias, né? E soma-se a isso políticas públicas, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, na Califórnia, o governo está proibindo usar gás como backup da solar, né? Que use baterias. Então, mesmo que o gás seja a opção nos Estados Unidos muito mais barata para você fazer backup, com térmicas de resposta rápida, Estados Unidos é interessante, né? Porque eles têm em capacidade de armazenagem de gás mais ou menos a mesma proporção da energia que nós temos em armazenagem com hidrelétricas, em reservatórios hidrelétricos. Então, eles têm um enorme potencial de capacidade de armazenagem de gás, e essa armazenagem dá aos Estados Unidos uma vantagem enorme para lidar com as renováveis. Então, o problema da curva do pato lá é tranquilo, é só você ligar as térmicas, tirar o gás do reservatório, se precisar, e resolve o problema. Só que a transição energética, né, vê o gás, né, quem está olhando a transição, quem está optando pela transição direta, vê o gás também como uma ameaça e quer tirar o gás e colocar baterias, estimular baterias, etc. E tal. Então, o gás é uma das... Hoje, essa incerteza que eu mencionei, ela rebate em cima da indústria do gás mais fortemente do que em outras indústrias. Você vai na Europa, o pessoal está discutindo, olha, vai cair a demanda, vamos substituir o gás, né? E o gás precisa de infraestrutura, forte infraestrutura para desenvolver. Olha aqui, é o problema da refinaria lá, né? Colocado aqui para o caso dos países que têm muito gás, importam gás da Rússia, e aí, como é que vai ser, né? Eu vejo que tem muita incerteza para a indústria do gás. Depois, quem tiver interesse específico sobre esse assunto, posso passar a apresentação, lá traz mais elementos para discutir isso daí, né? Então, eu queria só encerrar, assim, como que eu vejo essa questão da transição. Eu acredito que essa transição vai ser caracterizada por novos paradigmas tecnológicos em alguns segmentos de mercados da energia. A gente está vendo o que está acontecendo no solar. Isso realmente tem um potencial transformador enorme no setor elétrico. A gente tem que acompanhar de perto. Então, a transição vai demorar, mas a transformação vai ser importante e radical, né? O carro elétrico, né? Veja, no transporte, o carro elétrico na Noruega hoje já representa mais da metade das vendas, né? Chegou a 40%, carro elétrico mais híbrido. E 2020 vai ser proibido a entrada de carro não elétrico, né? Então, vai acontecer uma transformação enorme. Isso significa que o petróleo vai deixar de ter um papel no transporte nos próximos 30 anos, 40 anos? Olha, eu tenho muitas dúvidas. Porque carro elétrico é carro de veículo de passeio. E o avião? E o navio? E a indústria? E a petroquímica? Então, eu tenho uma visão mais pessimista da transição energética, mas eu tenho uma visão de que a transformação é radical, e o nosso trabalho para acompanhar essa transformação que está acontecendo vai ser muito difícil. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e não adianta falar assim, eu vou estudar só solar, não me interessa. Você vai ter que entender o resto, porque há uma interface muito grande dessas transformações. Uma transformação numa indústria rebate sobre a outra. Então, não adianta escolher um pedacinho e entrar numa bolha que você não está enxergando o todo, né? A transformação do todo. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Passar aqui para o Bicalho. Bom, eu acho que eu vou falar pouco sobre o que eu falei naquele seminário. Ele era sobre o setor elétrico, né? Uma coisa mais específica. Estou me lembrando o seguinte, quando a gente começou a discutir esse tema de transição, a gente começou ali
2011, né, 2012, dentro daquele projeto do IBP. Então, ali dentro daquele projeto do IBP, quer dizer, uns 6, 7 anos atrás, a gente começou a discutir esse tema, porque, na verdade, a gente estava discutindo um tema que era sobre política energética. Tinha um dos grupos, né, que era exatamente sobre política energética, estava eu e o Renato. E a primeira conclusão que a gente chegou ali foi que, na verdade, o debate sobre política energética, de uma maneira ou de outra, ele seria estruturado a partir da discussão sobre transição energética, né? Então, se você fosse discutir política energética, nos próximos anos, você teria que discutir transição energética. Então, a gente começou discutindo transição energética. E ali, em 2011, 2012, quer dizer, acho que eu e o Renato, a gente até escreveu um texto, eu acho que aquelas conclusões básicas que a gente teve ali, eu continuo achando aquilo. Não mudei muito na forma de estruturar, né? Um processo que é um processo extremamente complexo, um processo que é um processo em aberto, um processo que está em progressão, uma transição onde você sabe de onde você sai, né? Mas você não sabe de onde é que você chega, e chegando no seu ponto, que é um processo pleno de incerteza, né? Uma incerteza muito elevada. E justamente em função não só de incerteza, mas também um processo muito carregado de perdas, né? Quem perde, quem ganha, os ônus, os bônus, os incentivos. Então, um jogo no qual as instituições têm um peso muito grande. Então, eu acho que você tem duas coisas ali jogando. Que é uma coisa característica de energia, né? Tecnologia de um lado e as instituições do outro, né? Então, essas acho que são as duas dimensões estruturantes, que são as duas dimensões mais importantes. Tem toda uma linha de discussão, né, sobre a questão da tecnologia, e a outra sobre as instituições. Eu acho que tecnologia, eu particularmente, fui perdendo o fascínio ao longo dos anos, principalmente porque nos anos 90, né, a gente estudou muito tecnologia, né? Schutterianos, caralho, putz, aquilo, a gente estudava aquilo e achava que aquela transformação era uma transformação tecnológica nos anos 90 no setor elétrico. Não era. Não era. Era uma transformação institucional com forte viés ideológico pesado. E a gente estudando, né, os schutterianos, etc, etc. Tudo bem, faz parte. Então, hoje, eu não tenho muito fascínio pelo gadget, pela essa coisinha. Não que isso não seja relevante, mas eu estou mais interessado nessa dimensão política, nessa dimensão institucional. Até porque uma razão básica que é a seguinte. O Helder falou muito bem, né, sobre as outras transações. Bom, você tem, né, a Revolução Industrial, a introdução do carvão, depois com a mudança do petróleo. Tem uma frase que é famosa, que diz que a idade da pedra não ia acabar por falta de pedra, não é isso? Então a idade do petróleo também não iria acabar por falta de petróleo, lembra que era uma discussão muito recorrente? A gente não está tendo um problema, quer dizer, essa transição, a questão essencial é que ela não é movida, na essência, por elementos que são elementos do mundo da energia. Essa que é a questão fundamental. A gente não está substituindo os combustíveis fósseis pelas energias renováveis, porque as energias renováveis são muito melhores, tanto em termos econômicos quanto em termos técnicos, do que os combustíveis fósseis. Não é. Os combustíveis fósseis são muito melhores do que as energias renováveis. Isso desde a Revolução Industrial. Em termos de energia, os combustíveis renováveis, eles são uma porcaria, pô. É uma disponibilidade que eu não tenho controle nenhum, não tenho nenhuma liquidez sobre aquilo, tenho quando vento, tenho quando sol. Então, por que você está saindo disso, né? Você está indo para uma fonte superior, quer dizer, a transição empurrada por isso? Não. A questão fundamental é a questão da mudança climática. A questão climática está fora. Está fora do mundo da energia. Então, o impulso fundamental que leva à transição energética é um impulso que é um impulso exógeno ao mundo da energia. Não é um impulso que é endógeno. Completamente diferente de tudo que a gente estudou antes, né? Então, o que acontece? É isso que faz com que, como vem de fora, a dimensão política, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba sendo fundamental, porque é ela que faz a mediação entre essa questão que está aqui, da mudança climática, e como é que essa questão bate nesse mundo da energia. Qual é a percepção que você tem da mudança climática? Dependendo da percepção, da gravidade, da urgência de você mitigar a questão da mudança climática, acelera mais ou acelera menos o processo de transição energética. No sentido de criar penalidades
e de criar incentivos. Então eu vou penalizar mais os combustíveis fósseis e vou dar mais incentivos aos combustíveis renováveis em função dessa percepção. Então essa percepção ela joga um papel importante. Essa percepção não é tecnológica. Essa percepção ela é política e ela envolve o quê? O enfrentamento desses interesses também que serão ou beneficiados ou penalizados pela transição. Então eu acredito, em primeiro lugar, essa dimensão política ela tem um peso muito importante. E evidentemente que isso é local. Os países percebem de forma diferente, os setores percebem de forma diferente, e as políticas energéticas, você falou muito bem, são diferentes. Elas são diferentes. Então, a ideia é isso, já estava presente lá desde 2011, de que existem várias transições, né? Não existe uma transição, existem vários, países percebem de maneira diferente. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é esse peso que a política tem. É um peso muito grande, que a gente deve olhar para isso. Porque em função disso é que vai, eu acho assim, o ritmo e a profundidade. Não é só uma questão tecnológica, não é uma questão só ou de technology push, aquela coisa que a gente estava discutindo, puxado pela demanda, pela oferta, mas as instituições elas jogam um peso muito importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que também me interessa é que na medida que existem várias transições, o que me interessa hoje, principalmente, é como eu leio qual é a transição brasileira. Tá certo? Como é que a transição ela se dá no Brasil? Hoje eu jamais faria uma tese de doutorado como eu fiz, sabe? Discutindo a questão em tese, lá em cima. Hoje não, o que me interessa tem a transição. Como são as nossas instituições, como são nossos recursos naturais, como são nossas capacitações, como isso vai se dar no Brasil. Então isso é que me interessa. É ter uma ideia de como se desdobra isso em termos de como será a transição brasileira. Eu não tenho a menor dúvida que a transição brasileira vai ser diferente do que as outras transições. Eu não quero pegar uma agenda, como eu fiz nos anos 90, eu não quero pegar uma agenda de fora e colocar o setor brasileiro amarretada dentro dessa agenda. Eu quero ter uma perspectiva da transição, como ele é um processo aberto, ela dá liberdade de eu pensar. De eu pensar que a transição brasileira pode ser diferente. Que a transição brasileira não é o carro a álcool, não é o carro elétrico. Sei lá, posso pensar. Posso pensar que a transição brasileira, em função dos reservatórios do sistema brasileiro, ela é muito mais centralizada do que as outras. Por que eu tenho que fazer o discurso que tem o pacote? E um pacote aberto. Um pacote... O que o cara vai me vender? Ele não sabe como é que vai ser a dele, ele vai dizer como é que tem que ser a minha? A luta, cara. Então eu acho que tem uma agenda hoje, que eu diria da transição, que para mim seria a agenda mais importante, seria essa. Uma dimensão de como é que você bate, como é que as instituições vão operar. Como a política energética, eu concordo inteiramente contigo, ela vai ter uma dimensão chave, porque ela vai gerenciar quem vai ganhar, quem vai perder, então as pressões vão ser muito grandes. O que a tecnologia pode fazer é reduzir esse conflito. Reduzir o custo da transição. À medida que ela reduz o custo da transição, ela reduz o conflito, fica mais fácil das instituições avançarem. À medida que elas não avançam, o custo fica alto, então a tensão fica maior. Então, o papel das instituições, a dimensão nacional, o que seria uma transição brasileira, embora isso não passe necessariamente pela questão de equipamento, etc. Então a gente não define bens de capital, então a gente não define isso, etc. Mas acho que a transição não é só bem de capital, não é só equipamento. Me parece que a configuração, como você arranja, é muito mais importante do que a questão da célula fotovoltaica em si. Então acho que tem esses espaços. E para terminar, colocaria uma questão que você colocou assim, que é o seguinte. Que é, você tem aí as duas coisas, do Helder que você colocou. Você tem uma abundância, tá certo? Mas qual é o sentido dessa abundância? Em que medida essa abundância ela chega numa oferta que é uma oferta confiável, robusta, etc, etc. Ou seja, eu estou colocando o seguinte, como é que se dá você ter hoje uma incerteza muito elevada, portanto isso bate em investimento, isso bate no modelo de negócio, isso bate em como é que você configura o sistema, e portanto você coloca diante da abundância, você tem um problema hoje, que é o problema de segurança energética.
Então você, apesar de você ter uma abundância de energia, não é aquela questão lá, como você falou, dos anos, como Helder falou, do Clube de Roma, mas, no entanto, você tem uma preocupação com a segurança energética. Quer dizer, você tem que criar um arranjo institucional que permita ter o investimento. Gente, hoje é difícil definir a base técnica, é difícil você definir como é que você organiza a cadeia produtiva e como é que você organiza as empresas, porque você não tem, evidentemente, definido como é que é o modelo de negócio. Não sei como é que eu faço a tarifação, não sei como é que eu resolvo o investimento. O investimento vai ser feito, sabe, os fundos vão fazer os investimentos, vão fazer a rede smart, etc., os fundos. Tá? E você não sabe qual é a política, quer dizer, qual é o benchmark de eu definir, etc. Então, dentro de um mundo de incerteza muito grande, é natural que eu me preocupe com segurança energética e, portanto, me preocupe com política energética. Então, eu acredito que hoje a questão da política energética ela está no centro da discussão. Porque, de repente, dependendo dessas decisões que você vai tomar, você vai numa direção ou outra. Então, acho que é isso. Acho que esses são os pontos.